Fala aí, pessoal. Então, a gente vai aqui na famosa lousa mágica número 24 com o Titã Ítalo. Pessoal, na verdade é o seguinte, eu queria tratar com vocês, olha só, um dispositivo muitíssimo importante, relevante para a prova. A gente está esperando, não é verdade, maio desse ano, de 2021, para sabermos se em 2022 haverá concurso para o INSS. Enquanto isso, a gente vai aqui disponibilizando conteúdos, enfim, nos projetinhos que vocês já conhecem. Chama Acesa, Na Mão Grande, Lousa Mágica e por aí vai. Então vamos lá, o Pocket Previdenciário que eu fiz uma gravação bem extensa, tá lá no meu canal do YouTube, a zorra toda. Então vamos lá. O artigo 16, o parágrafo, olha só, 5º, trouxe mudanças relevantes na legislação previdenciária. E é tão rico essa passagem na legislação que, em havendo um concurso, com certeza sai questão dessa passagem aqui, que diz respeito, olha só, às provas de união estável e de dependência econômica. Então, olha só, união estável e dependência econômica. Então, esse parágrafo, artigo 16, claro, eu não falei aqui, mas é da Lei 82/13, tá bom? Artigo 16, parágrafo 5º, traz ali dispositivos em relação à comprovação da união estável e da dependência econômica. Pois bem, no artigo 16, vocês devem lembrar, a gente trata ali, quer dizer, a lei trata ali, a norma trata dos dependentes da Seguridade Social, dos dependentes do regime geral da Seguridade, desculpem, dos dependentes do regime geral de Previdência Social. E a gente sabe que os dependentes, eles são divididos em classes, não é? Classe 1, classe 2, classe 3. E eles são divididos dessa forma porque há preferência entre eles. Lembram disso? E assim como há preferência entre eles, a gente pode chegar aqui nos dependentes da primeira classe, ó, e dizer que eles são mais importantes. Em havendo dependentes na primeira classe, dependentes da segunda e da terceira estão fora, não é? Da possibilidade de habilitação para receber benefício previdenciário. Então, os dependentes da primeira classe, eles têm preferência em relação aos da segunda e da terceira. E os dependentes da segunda têm preferência em relação aos dependentes da terceira. Ponto final. Isso já é muitíssimo relevante. E agora, em relação aos dependentes da segunda e da terceira, é que vai entrar esse dispositivo aqui. Então, tem uma lógica, não é? Se eu sei quem são os dependentes da primeira, da segunda e da terceira, se eu sei que eles têm preferência entre eles, ou seja, assim, nessa forma, de cima para baixo aqui, e eu sei quem são os dependentes da segunda e da terceira, eu sei também qual é uma característica que os une. Qual é a característica que une os dependentes da segunda e da terceira classe? É justamente ter que comprovar dependência econômica. Então, olha só, a dependência econômica a gente vê por aqui, não é? A dependência econômica a gente vê por aqui. Quer dizer que, para eu dependente da segunda ou da terceira classe, quem são os dependentes da segunda? Os pais. Quem são os dependentes da terceira? Irmãos. Ok? De qualquer condição, menores de 21 anos, ou inválido, ou que tenham deficiência intelectual, mental, grave, enfim. Então, esses são os dependentes da segunda e da terceira. Para eles se habilitarem para ter direito a benefício previdenciário, eles devem comprovar dependência econômica. Ah, então peraí, Ítalo. Artigo 16, parágrafo 5º, está falando justamente da prova de dependência econômica. Ah, que massa. Então, eu já linkei aqui esse assunto com essa pequena explicação, dependência econômica. E aqui a união estável, bem, a união estável, a gente vai encontrar onde, independente de qual classe, dependente da primeira classe. Então a união estável, olha só, vai estar aqui, não é? Em relação a dependentes da primeira classe. Aí, Ítalo, me relembra aí quem são os dependentes da primeira classe? Marido e mulher. Bem, marido e mulher não há que se falar em união estável, porque marido e mulher tem ali a formalidade do casamento, correto? Mas tem companheiro, companheira. Ah, então, um casal hétero, uma mulher e um homem se juntam e passam a ter uma vida de marido e mulher, mas não tem a formalidade. Então o cara morre, ela tem que se dirigir a uma agência da Previdência e dizer, olha, esse cara que morreu aí, eu tinha união estável com ele. Ah, então tá. Então olha só,
Artigo 16, parágrafo 5º, eu tenho que comprovar essa união estável. Se for marido e mulher, morre, tem o certidão de casamento. Se prova com um documento oficial. E a união estável? Olha, o cara que morreu era meu marido, sim, como é que é? Como é que você consegue comprovar? Ah, então tá bom. Então o assunto diz respeito a essa situação. E eu falei aqui em casal hétero, casal homo também. Homem com homem, mulher com mulher. Então, olha, o cara morre, aí o parceiro, o companheiro, se dirige a uma agência da Previdência e diz, olha, esse cara que morreu era meu marido. Era meu companheiro. Então, artigo 16, parágrafo 5º, diz como deve ser a prova da união estável e da dependência econômica. Pois bem, fazendo essa pequena introdução, agora a gente vai especificamente para o artigo 16, parágrafo 5º. Então, para isso, essa é a famosa lousa mágica, né? É porque ela tinha que ser um pouquinho maior, não é? Ela tinha que ser um pouquinho maior. Mas diz o seguinte, olha, para se comprovar, em linhas gerais, eu não vou escrever o artigo aqui, até porque quem sabe, quem é meu aluno, sabe que a gente não fica negócio de escrevendo artigo e nem lendo o artigo, porque ler todo mundo sabe ler, né? A gente tenta aqui facilitar, descortinar o assunto para que quando você estiver lendo, por vontade própria e esforço próprio, você olha e fala, poxa, isso aqui é fácil, não é? Esse é o nosso método de estudo. Então diz assim, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova, olha só, material. Precisa, olha só, de prova material. E agora, ó, início de prova material contemporânea dos fatos. E o que quer dizer contemporânea dos fatos? Aqui, que massa pra prova, não é? Então, para se comprovar a união estável entre companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, para se comprovar a união estável, para se comprovar a dependência econômica, precisa de início de prova material contemporânea dos fatos. Outro detalhe em relação, se estamos falando sobre dependentes, é claro que estamos falando de dois benefícios, que são os benefícios devidos aos dependentes na qualidade de dependente. Quais são os dois benefícios? Claro, Ítalo, pensão por morte e auxílio reclusão, correto? Então, olha só, quando eu vou me habilitar para pensão por morte, eu tenho que comprovar a união estável se quem morreu era minha companheira, meu companheiro. Eu tenho que comprovar a dependência econômica quando, por exemplo, quem foi preso era meu filho, não é? Então eu sou pai de quem foi preso, ou seja, estamos tratando de dependentes, não é? De benefícios devidos aos dependentes. Por que eu estou puxando essa linha aqui? Para justamente falar dessa terceira situação. Olha só, desse terceiro requisito, digamos assim. Preciso ter início de prova material contemporânea dos fatos, e contemporânea dos fatos diz respeito a um intervalo de tempo da morte ou da reclusão, do recolhimento do segurado à prisão, porque estamos falando de auxílio reclusão e pensão por morte. Então eu vou fazer aqui, ó, uma linha temporal. Deixa eu ver se dá aqui. Acho que dá. Eu vou fazer uma linha temporal. Olha, do óbito ou do recolhimento, eu vou botar assim, da reclusão, olha só, recua-se 24 meses. Ítalo, não entendi nada. Entenda essa bagaça. Não ficou legal, né? Peraí que eu vou melhorar aqui. Aqui, assim, ó. Peraí. Isso. Agora. Então, do óbito, porque, claro, estamos falando de pensão por morte. Do recolhimento à prisão, é claro, porque estamos falando de auxílio reclusão. Eu preciso comprovar a união estável ou dependência econômica, a depender de quem é o dependente que está se habilitando. Então, eu preciso de início de prova material contemporânea dos fatos. Entretanto, olha, esse contemporâneo dos fatos tem um limite, 24 meses da data do óbito, da data da reclusão. Então, a prova material, ó, eu tenho que encontrar neste período aqui. Aí, Ítalo, chega uma mulher, um cara morre, chega uma mulher na agência da Previdência dizendo, olha, esse malandrão que morreu aí era meu companheiro. Aí o técnico analista do INSS, ex-aluno meu, diz assim, tá bom, então me comprove. Aí ela vem com um contrato de aluguel, ou então uma conta de luz de 10 anos atrás.
onde figura o mesmo endereço daquele cara que morreu. Ó, tá vendo? Eu era companheira dele, eu morava no mesmo lugar que ele. Mas peraí, a conta de luz é de 10 anos atrás. Não, minha amiga. Você vai ter que encontrar provas materiais no período de 24 meses que antecederam o óbito ou o recolhimento do segurado à prisão. Não é massa isso aqui? Bem, a gente tem que aprofundar isso em uma aula um pouco mais longa, onde a gente possa agora fazer alguma questão, para que assim a gente vá internalizando a matéria. Mas essa passagem da Lei 8213, ela é muitíssimo relevante. Artigo 16, parágrafo 5º, diz respeito à comprovação da união estável, da dependência econômica, início de prova material contemporânea dos fatos, 24 meses da data do óbito, reclusão. Beleza? Show de bola? Esse é o famoso projeto Lousa Mágica com o Titã Ítalo. Forte abraço, valeu!